Estamos de volta. Hoje nós estamos comentando sobre essa empresa que colabora com as famílias, né, no setor de limpeza e higiene, que é a IP. Estamos conversando com o seu vice-presidente e diretor de marketing, José Eduardo Cabral. Conhecido como Cabral, né? É, melhor. Melhor, né? Bom, eu acho que nós temos que ainda continuar falando um pouco dessa preocupação que a IP tem com a ecologia, com o meio ambiente, né? O que é esse impacto que tanto se fala, né? Impacto ambiental, como trabalhar isso, como lidar com isso, né? Posso te dar alguns exemplos? Como esclarecer, acho que até esclarecer as pessoas, porque as pessoas não entendem. Deixa eu te dar alguns exemplos. Por exemplo, nós temos uma área de desenvolvimento de embalagens com uma cabeça de desenvolver embalagens sempre ecologicamente mais corretas. Certo. Né? Então, para você ter uma ideia, de 2009 para cá, nós já economizamos 8.500 toneladas de embalagem pelo tanto de redução de embalagem que nós fizemos nos produtos. Você reduz a embalagem, mas não reduz o produto, né? Lógico que não. A gente entrega, nossa ideia é entregar o conteúdo. A embalagem você vai usar e vai jogar fora. Certo. Então a gente tem, primeiro, reduzir o uso. Por exemplo, 50% de todos os frascos nossos são feitos dentro de casa, são soprados dentro de casa. Então o que acontece? Primeiro, você reduz o impacto ambiental de ter que transportar aquele monte de frasco. Segundo, ele é feito com 50% de resina reciclada. Certo. Todas as embalagens. A nossa fábrica trabalha com captação de água de chuva, que capta um percentual enorme do nosso consumo, e nosso produto leva muita água, vem de captação de água de chuva para que a gente não tenha que captar dos mananciais que existem lá perto. Temos um trabalho contínuo de redução de consumo de energia elétrica, inclusive com geração própria de energia elétrica em algumas unidades. Então, existe uma preocupação o tempo todo da gente ir buscando todas as formas de reduzir o impacto ambiental e depois continua. Por exemplo, depois do uso, a IP foi a primeira empresa a tirar o fosfato dos detergentes em pó para roupa. Certo. E por que isso? Porque tem um aumento de custo para você fazer isso, tinha na época. E isso porque o fosfato ele não era biodegradável. Nós fomos a primeira empresa, depois isso virou uma legislação, nós fizemos isso antes disso virar legislação. O nosso detergente líquido é biodegradável, então não vai fazer espuma em rio, não é o detergente líquido que faz esse tipo de coisa, não são os nossos produtos que fazem isso. Depois nós temos preocupação com a geração de resíduo e tratamento das embalagens pós-consumo. Como é que a gente faz para ajudar a captar e tratar e reciclar as embalagens pós-consumo? Então a gente olha para a cadeia inteira e faz atividades ou para reduzir a utilização de insumos, né, e preservar o meio ambiente, até a ponta no consumo, até para que o consumidor use menos água. Quando a gente trabalha com amaciante concentrado, por exemplo, ele leva 80% menos água do que outros produtos. E funciona exatamente Funciona perfeitamente. igual. E é mais barato por lavagem. Ou seja, o que tem que ficar na cabeça é que isso é bom para todo mundo. Não é só uma questão filantrópica ou existencial. É bom para todo mundo, porque preservar o meio ambiente também significa economizar custos, também significa entregar um produto que, por isso eu disse no começo que as pessoas adotam, porque ele tem uma qualidade do produto, do uso, e há um custo, e esse custo baixo ele tem a ver com muito de eficiência, mas tem a ver com muito de redução de custos desnecessários que prejudicam o meio ambiente. Então aqui, leigamente falando, né? Então quando eu pego a embalagem do sabão em pó, a caixa, eu já percebi que é diferente. A caixa é menor. É menor. E a impressão que eu tenho também que o papelão lá, o material dela diferente. é mais fino, mais fácil de abrir. Enfim. Lógico. A nossa preocupação, a embalagem é simplesmente um instrumento de transporte e, óbvio, de comunicação, porque você precisa saber qual é o produto que está ali dentro e precisa trazer os valores da marca. Mas quanto menos eu gastar na embalagem, que vai para o lixo depois, e mais eu puder colocar no produto, que é o que entrega a performance na tua roupa, na tua pia, na tua casa, melhor eu estou entregando o produto. Verdade. Né? E essa é a preocupação contínua. Então, o empreendedor, né, o proprietário, o que idealizou essa empresa, ele já tinha uma consciência ecológica há muito tempo. Ele já tinha uma consciência de vida, muito diferente. Muito diferente. Os princípios de filosofia de vida mesmo sempre foram muito diferentes de tudo que eu tenho muito orgulho de trabalhar nessa empresa. Eu não estou há muito tempo.
Sim. Mas não são muitos lugares que você vê as coisas funcionando desse jeito, com esse princípio, com essa filosofia por trás. A impressão que dá é assim, ele não se baseou só em ganhar dinheiro, Não? né? Em fazer uma grande empresa. Ela foi crescendo naturalmente porque quando a coisa funciona, quando a organização é adequada, a administração é adequada, cresce naturalmente. Lógico, e tem coisas interessantes, como a IP é uma empresa que pensa no lucro suficiente. Então, não é uma ganância desmedida por crescimento. A empresa precisa crescer até porque o desenvolvimento das pessoas que estão lá dentro precisam que a empresa cresça para dar mais oportunidades de emprego, para dar mais oportunidade de crescimento, de promoção e etc. A empresa precisa crescer, a empresa precisa gerar resultado, não é uma empresa filantrópica de jeito nenhum, mas tem uma consciência de que o lucro é o suficiente e não demasiado, que isso tem que ser dividido, né? Tem que ser trazido de volta para a sociedade. Então, os princípios e os valores que estão por trás são muito sólidos. E isso dá muito orgulho. Se você perguntar internamente na empresa, você vai escutar como resultado de ambiente, de clima, etc., um altíssimo reconhecimento pelos... inclusive, é uma questão de atração e retenção de pessoas na empresa. Que as pessoas têm prazer num país ou num mundo tão carente de instituições nas quais você pode confiar, né, que você pode se agarrar, dá muito orgulho pertencer a uma empresa que trabalha com esse conceito, com esses princípios. E aí comprova mais uma vez essa coisa da lei de ação e reação, Lógico, da causa e efeito, lógico. né? Se você cuida do seu funcionário, o seu funcionário lhe devolve em trabalho. E ao mesmo tempo, nós aprendemos que para evoluir tem que ser através do trabalho. Se você não trabalha, você não progride, você não cresce. E isso é um estímulo ao trabalho e a pessoa começa a gostar dessa situação, né? Lógico, e ter orgulho de pertencer. As pessoas às vezes perguntam quais são os maiores desafios no longo prazo dessa empresa. E a gente fala, olha, o grande desafio de longo prazo, nós fizemos recentemente um planejamento estratégico de longo prazo, é ter certeza que o fato dela ter crescimento grande, etc., ela não perde a sua essência. Porque já não é mais possível, o seu Valdir já não está entre nós, mas mesmo a família já não tem braços para tocar as quase 5.000 pessoas que trabalham lá dentro. Então, ela precisa crescer, mas esses valores têm que ser perenizados lá dentro. E essa é a grande preocupação. Muito bom. Nós vamos continuar já já. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos.